Que a paz do Senhor esteja com cada um dos nossos queridos irmãos. É com muito prazer que eu estou aqui novamente para trazer uma mensagem de exortação para essa última hora. Eu queria começar trazendo para os irmãos um versículo muito conhecido, principalmente para os adventistas, que está em Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Então chegou a hora do juízo e tem que haver um povo para dar glória ao Senhor, para iluminar toda a terra, a cada tribo, língua e povo. Para cumprir essa descontaminação, vai haver outro anjo que vai preceder este momento para ter um povo preparado para dar glória ao Senhor. Como que nós compreendemos o dar glória ao Senhor? Já falamos em outras palestras que quando o homem pecou, ele se destituiu da glória de Deus, como fala em Romanos 3:23. E agora, para descontaminarmos do pecado, para darmos glória ao Senhor, temos que ouvir a voz do terceiro Elias. Que a voz do terceiro Elias é que vai purificar e descontaminar este remanescente da Igreja de Deus que vai dar glória, que vai se descontaminar para pregar em testemunho este Evangelho eterno, como está em Mateus 24:14, que este Evangelho do Reino será pregado em testemunho. E nós temos que pegar o testemunho do terceiro Elias que vai preceder este povo na volta de Jesus que está eminente. Vamos começar o nosso estudo em ver o que está escrito em Marcos 1. Marcos 1, no versículo Marcos 1, versículo 2. Eis que eu envio o meu anjo ante a sua face. Face de quem? Do povo de Deus. O qual preparará o teu caminho diante de ti. Vai preparar o caminho diante de ti para que esteja em condições de receber a chuva serôdia, o Espírito Santo, para proclamar em testemunho o Evangelho eterno. Apareceu João Batista no deserto, pregando. Seria homens que não teriam os seus títulos para estarem nas grandes reuniões das sinagogas. Teriam que estar isolados no deserto. E as pessoas, como um paralelo da época que antecedia Cristo, que ia ouvir João Batista no deserto, devemos ir para as florestas, para os pequenos congressos, aonde nós vemos que homens estão sendo levantados como anjo, como o terceiro Elias, representando os escritos de Ellen White nas suas vidas. Vamos continuar. E apareceu João Batista
batizando no deserto, pregando o quê? Pregando arrependimento para a remissão dos pecados. Para que os pecados sejam removidos, precisa haver o arrependimento. Eles exortam o arrependimento para que possa cumprir o plano de Deus, o objetivo do anjo de Apocalipse 14. Nós estamos vivendo este período justamente agora. Lá em Isaías 40, verso 3, os profetas falavam a respeito do segundo Elias, que precedeu a primeira vinda de Jesus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda de nosso Deus. O anjo que precedeu a primeira vinda de Jesus, ele preparou o caminho pregando fora das sinagogas oficiais. Mateus 3:3. Mateus 3:3. Nós vamos ver que aqui também fala sobre o profeta Elias, que é representado por João Batista. Porque este é o caminho pelo profeta Isaías, que o profeta Isaías falou lá no Velho Testamento. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 11:9. Mateus 11:9. Mateus 11:9 vai falar: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que nascido de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Não escreveu nada no cânon da palavra do Senhor, mas era considerado por Jesus o maior dos profetas. Nós vemos agora um paralelo com os escritos de Ellen White, que não estão no cânon da Bíblia, mas estão à disposição para um povo se preparar para estarem dando o alto clamor com a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo. E se quereis dar crédito, é este, no versículo 14, o Elias que havia de vir. Então, esse é o segundo Elias que havia de vir para preceder o caminho do Senhor na sua primeira aparição aqui nessa terra. E agora nós vamos ver em Malaquias, o que fala em Malaquias a respeito dos nossos dias. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias vem para nos dar exemplo da sua vida, da maneira de que devemos nos descontaminar pelos escritos da nossa profeta, que nos traz a exortação a respeito do exemplo que devemos ter como anjos que vão preceder
estes que vão dar o alto clamor do Apocalipse 14. Fala o seguinte: indesejado de todas as nações, a voz que clama no deserto, capítulo 10. O que é que fala a respeito de Elias, que nós devemos ter como exemplo? Esse mensageiro tem de ser santo, precisa ser um templo para a presença do Espírito Santo. Deve buscar plantar seu próprio alimento, para a mente não ficar embotada, seu sangue não ficar contaminado. A fim de cumprir a missão, deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regasse os apetites e paixões, regesse os apetites e paixões, tivesse controle das suas vontades, das suas tendências, das suas paixões naturais. Deveria ser, por forma tal, capaz de dominar as suas faculdades, que pudesse estar entre os homens, tão inabalável ante as circunstâncias de ambiente como as rochas e as montanhas no deserto. Num ambiente contaminado, eles deveriam estar preparados fisicamente, mentalmente e espiritualmente. João devia assumir a posição de reformador, por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para os da sua época. Deve ser adquirido, então, o domínio próprio, para não entrar nas vaidades, não entrar na condescendência da carne. A juventude é o tempo da semeadura. Então, Zacarias, com a sua esposa, deveria criar João Batista, semear no seu coração as sementes do seu dever de santidade ao Senhor. E para isso, deveria ter com os seus filhos uma comunhão de passar testemunho, sem deixar que os filhos se contaminem, aonde há contaminação. Por isso temos o conselho para sair das cidades. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representado dos que têm de preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. O mundo está entregue à condescendência com as próprias inclinações. Está cheio de erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para a destruição. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem que ter seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Segundo a ordem natural do filho de Zacarias, ele deveria estudar nas escolas dos sacerdotes, nas escolas dos rabis, porque ele era filho de sacerdote, mas recebeu uma orientação do anjo a respeito da educação. Seria perigoso colocá-lo à mão de doutores e mestres
contaminados pela corrupção. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado, tê-lo-ia contaminado para a sua obra. Deus não mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou ao deserto, ao campo, às montanhas, a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Foi uma região isolada que encontrou seu lar, em meio a despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas nas rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e o luxo das cidades, da vida pela rigorosa disciplina no deserto. Ali o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência de Deus. Para ele, a solidão no deserto era um convidativo, lugar de escape da sociedade quase geralmente contaminada de suspeitas, de incredulidade e de impureza. Desconfiava de suas próprias forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado. Não viesse a perder o sentimento de sua inexcessível culpabilidade. Ele tinha uma responsabilidade diante de Deus, o qual Deus o chamou. E hoje nós temos também esta responsabilidade. E às vezes nós não queremos largar os nossos confortos para ir para onde Deus designou. Deus nos designou nessas últimas horas, as festas das cabanas, sairmos da nossa zona de conforto e ficar na descontaminação. Em Apocalipse 18, verso 4, fala: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Nós temos hoje, como o terceiro Elias, para preparar um povo para dar o alto clamor, uma responsabilidade de sairmos da contaminação, fecharmos os olhos para não ver o mal, tapar os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, termos um coração descontaminado, uma vida de simplicidade, aonde traremos a mensagem não só pelas nossas palavras, mas também pelas nossas vidas, representando o Deus que nos criou, demonstrando em nós a imagem e a semelhança do Senhor, como era no Éden. Deus quer nos tornar novamente para o Éden. Que Deus possa nos ajudar a guardarmos essa pequena mensagem e vermos que temos uma responsabilidade diante do Senhor. Nós não receberemos a chuva serôdia se nós estivermos uma mácula ou uma nódoa sequer no nosso caráter, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Que Deus possa nos ajudar nessa descontaminação. É o meu desejo e a minha oração para cada um dos irmãos. Amém.